A França será campeã da Copa do Mundo de 2026? O tarô revelou algo forte. Então, realmente a França, ela tem aí energia para ser campeã da Copa do Mundo de 2026 ou o tarô revelou uma grande surpresa no caminho? Vamos entender hoje, meus amores. Eu sou a Suriane e esse é o meu canal Súria Revela, né? Aqui eu tô postando vídeos aí de futebol, famosos, reality show, né? E também temas que vocês me pedem nos comentários, né? Então não esquece, já comenta aqui qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, né? Então já curte esse vídeo, fica comigo até o final e ativa o sininho também, né? Que eu tô sempre colocando vídeos como esse, detalhe, né? Agora na Copa do Mundo eu vou colocar vários vídeos aqui para vocês não perderem nada, já ativa o sininho, tá? E compartilha também com alguém que ainda não sabe que eu tô por aqui, porque assim, eu tenho também um outro canal, Sureli Tarô, que era onde eu fazia esses vídeos de futebol para vocês. Só que lá eu estou postando mais vídeos ensinando tarô, por conta do meu curso Tarô Intuitivo Revelado, né? Então lá eu estou deixando mais focado para ensinar o tarô e eu reservei esse espaço aqui só para continuar fazendo os outros vídeos que eu já estava postando lá, né? Então, se você conhece alguém que me seguia não, que estava inscrito lá no Suriane Tarô, e não sabe que eu tô por aqui, já avisa, né? Compartilha aí nos grupos, no Zap e tudo mais para o pessoal também participar aqui, né? E uma coisa muito importante, não adianta pular para o final, né? Porque eu já percebi que tem gente assistindo aqui o vídeo, né? E entende tudo pela metade, depois vai comentar coisa que eu não falei, né? Então já curte esse vídeo, né? Assiste, não adianta ficar acelerando o vídeo também para você se perder depois, então assiste com calma, né? E depois você vai ver aí, depois você coloca nos comentários o que você achou, tá? Então vamos lá. Bom, eu separei aqui minha colinha para a gente entender como que tá o cenário hoje da França, né? Então vamos lá. Então, assim, a energia da França hoje, ela chega como uma das mais fortes, das seleções mais fortes, né, da Copa de 2026. Isso não é só a opinião da torcida, tá, gente? Vários veículos e análises colocam a França como favorita ao título. Então, segundo rankings internacionais e análises esportivas recentes, a França continua entre as seleções mais completas do mundo, principalmente pela profundidade do elenco, né, e experiência em grandes competições. Muitos comentaristas esportivos, né, apontam que a seleção francesa consegue manter um nível muito alto mesmo quando perde jogadores importantes. Outro ponto que chama atenção é a força mental da equipe. Nossa, a força mental, eu sempre falo que é muito importante em qualquer esporte, né? Então a França, ela vem mantendo regularidade em Copas e decisões importantes nos últimos anos. Algumas análises esportivas também colocam a França entre os principais favoritos justamente pela combinação de elenco forte, jogadores decisivos, experiência, físico, velocidade e emocional competitivo, né? Opa, só um momentinho aqui, gente. Ai, fugi aqui da minha colinha, peraí. Pra gente voltar aqui. Ah, voltei. Mas ao mesmo tempo, né? Quanto maior favoritivo, quanto maior favoritismo, maior a pressão. Né? E é exatamente isso que eu vou perguntar agora para o tarô. Né? Eu separei aqui algumas perguntinhas-chave para a gente entender todo o cenário, né? Antes de ver, né, realmente se eles vão vencer, é importante entender a energia, como é que tá o time, como tá os bastidores, como é que tá tudo certinho, né? Então vamos lá. Então vamos ver aqui como está a energia da França para a Copa, né? Para a Copa de 2026. Como é que está o time, como é que está a energia, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Já coloca aqui qual que é o seu palpite, né? Se realmente eles têm energia para vencer aí essa Copa, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas, já comendo. Ó, deixa eu ver aqui. Rainha de Paus. 9 de espadas. A lua. 3 de ouros. 4 de paus. Então, vamos lá. Opa. Bom, então, vamos lá.
Falando assim da energia emocional do time, né? A Rainha de Paus, ela fala de uma energia assim de muito destaque, no sentido assim deles serem muito assim de se arriscar, sabe? Arriscar jogadas diferentes, né? Improvisarem, fazerem algo diferente, surpreender, né? Então eles são muito rápidos, muito espertos, assim, eles nesse sentido. Então eles têm essa capacidade assim de se arriscar em momentos que você não espera, sabe? Então eles surpreendem bastante. Aí a força coletiva, né? A gente tem aqui o 9 de espadas mostrando aqui que a força coletiva ela traz muita ansiedade também, né? Então, é como eu falei, quanto maior o favoritismo, maior a pressão. Então, eles estão sentindo realmente bastante essa pressão. É algo que deixa eles bastante ansiosos, pensando em cenários, assim, ataca bastante a ansiedade, né? Aí pensando em cenários possíveis, né, que podem, né, prejudicar o time, né? Consequentemente, né, o que fortalece a França? Apesar desse clima de ansiedade, né, a carta da Lua num aspecto positivo, né, ela traz um momento assim que eles conseguem lidar bem com as próprias emoções. Eles têm consciência de que eles estão ansiosos, né, por conta desse favoritismo e tudo mais. Porém, a Lua, ela, num aspecto positivo, fala: olha, eu sei, né, eu tenho noção, né, do que está acontecendo, eu consigo lidar com as minhas emoções no momento de pressão. Então, eles estão tentando administrar bem essa parte emocional. O que pode desequilibrar, né? O 3 de ouros mostra aqui que a questão assim do próprio time, assim, às vezes em momentos desafiadores, assim, pode ser que eles não consigam se ajudar, né? Então, apesar deles estarem num momento muito assim de destaque, né, pode ser que tenha momentos assim de muita pressão que eles se desequilibrem, sabe assim, por conta justamente da pressão. Então, ao mesmo tempo que ajuda, também tem o outro lado da balança, né, que eles desequilibram aí com momentos mais difíceis, né? E aí, a tendência geral aí dessa campanha aí, né, dessa Copa do Mundo de 2026. Então, o 4 de paus, ele traz um momento realmente de vitórias, né? Mesmo passando por todos esses aspectos aqui, eles têm ainda chances, né? Óbvio que tem, vou fazer outras tiragens aqui, né? Mas o 4 de paus, né, ele traz aquele momento assim deles conquistarem algo que eles foram construindo ao longo do tempo. Não é algo que seria, como eu falar, não foi por mérito deles, né? Por conta da campanha que eles vêm fazendo ao longo dos últimos anos, as conquistas. Então, é como se fosse uma consequência de algo que eles construíram, se caso eles realmente vencerem a Copa de 2026, tá? Então, agora, vamos ver aqui, né, como que tá, né, a França, ela chega aí, né, energeticamente para a Copa de 2026, né? Então, vamos ver aqui se ela realmente chega forte para essa Copa, né, energeticamente, né? Vamos ver a parte energética. Peraí que eu misturei aqui as cartinhas. Então, vamos perguntar aqui se a França ela realmente chega forte energeticamente. Então, a gente sai de um aspecto assim geral, digamos assim, né? E a gente vai agora para ver se o time em si ele está forte energeticamente para a Copa, tá? Então, vamos lá, concentrar as energias. Vamos ver aqui se o time realmente está forte energeticamente, né? Porque tem muita gente de olho, né? Muita pressão, então vamos ver como que eles estão lidando com tudo isso, né? O time se cuidando assim energeticamente. Vamos lá. Então vem aqui 5 de paus, as de copas, a lua, cavaleiro de ouros, valete de copas. Vamos lá. Bom, eu vejo aqui que falando assim da energia física, né, o 5 de paus, ele traz um momento de muita competitividade, ou seja, eles é uma competitividade até saudável, digamos assim, que deles quererem melhorar cada vez mais fisicamente. Então, seja a alimentação, seja a questão física mesmo, o quanto eles têm esse cuidado. Então, eles têm
é como se fosse um incentivo para eles ficarem competindo entre si para ficar cada vez melhor fisicamente, para cuidar mesmo do físico, né? Falando do emocional, o As de Copas traz assim um momento muito legal emocionalmente, né? Onde eles conseguem cuidar bem do emocional. Eu já tinha visto na tiragem geral, então eles têm uma conexão muito forte emocionalmente, né? A união deles é justamente pela parte emocional. A carta da Lua, né, no aspecto positivo, é assim, eles têm muita consciência assim da parte emocional, do quanto eles são sensíveis em alguns momentos, né? Quanto isso, né, acaba de certa forma unindo eles, né? Um vai ajudando o outro. Isso é muito legal. Confiança no time, né? O Cavaleiro de Ouros, ele traz aí um momento assim, onde o time confia muito um no outro. E aquela coisa, coisas que eles foram fazendo devagar, construindo ao longo do tempo, né? O Cavaleiro de Ouros, né? Ele traz uma união onde não foi algo assim de repentino. Foi algo que foi sendo construindo com calma, observando como que o outro se comporta, tendo um tempo de convivência, né? Então é uma coisa que eles construíram de forma sólida, né? Então eles realmente confiam no time. A capacidade de decisão, né? O Valete de Copas, ele traz, sim, novidades nesse sentido, tá? Então, pode ser que tudo isso ajude de alguma forma para que eles realmente consigam decidir aí essa campanha aí de 2026, né? Então, vamos ver aqui, né, o risco de eliminação, né? Se existe risco aí para a França ela ser eliminada de forma inesperada, né? Que é algo que a gente também precisa saber aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui quais são as chances, né? Deles serem eliminados. Coloquei aqui ao contrário. De forma repentina, de forma que ninguém está esperando, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vai deixando nos comentários qual é o palpite para esse jogo. Comentem também, pessoal, quais são os vídeos ou qual é o vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? Como eu falei, eu vou postar vídeos aqui sobre a Copa do Mundo, tá? Então, qualquer jogo que vocês queiram ver, ou um time específico que você quer ver, se tem chances de vencer a Copa do Mundo, comenta aqui, tá? Que eu vou olhar aqui os comentários de vocês, tá? Então vamos lá. Então vamos ver se existe um risco real da França ser eliminada de forma repentina, tá? De forma inesperada. Então vamos lá. Então vem aqui 9 de ouros, 6 de copas, 4 de copas. Vamos lá. Bom, então falando aqui primeiro do principal risco, né? O 9 de ouros fala de uma situação muito isolada, tá? Uma situação assim, onde é como se eles tivessem destaque nessa situação, e isso é uma coisa que pode chamar atenção aí, seja para a FIFA, né? Seja para a torcida. Então, isso é uma coisa que, como eu falei, quanto mais visibilidade tem o time aí, maior a pressão, né? Então, tem uma coisa muito isolada aqui, pode acontecer. O que pode surpreender negativamente, uma situação do passado. Então, essa situação do passado, né, o 6 de copas, pode ser um time que já foi como é que carne de pescoço, né, que fala, que já foi difícil para a França enfrentar e de repente eles tendo alguns gatilhos referente a esse time que foi desafiador para eles. Pode ser uma situação que eles já passaram anteriormente e tendo que enfrentar isso e dando um destaque negativo para o time, sabe? Então pode ser algum gatilho nesse sentido. E aí, como isso pode impactar a campanha, né? O 4 de copas, ele traz uma situação assim, onde o time pode se abalar emocionalmente, no sentido assim de não ver tudo que já conquistou ao longo dos anos, ou que vem conquistando, que vem construindo, né? Então pode ser que o time se abale emocionalmente, no sentido de achar que esse episódio específico vale mais do que tudo que eles já construíram, entende? Então pode ser um ponto de atenção aí para o time, né? Porque assim, aqui não veio uma carta assim que fale de eliminação de fato,
só fala de uma situação que pode gerar, de repente, um gatilho ou um ponto de atenção aí para o time, tá? E eles têm que tomar cuidado para não achar que isso vale mais de tudo do que tudo que eles já conquistaram ao longo dos anos. Então é só um ponto de atenção. Se eles mergulharem nesse emocional de achar que por conta desse episódio eles podem ser eliminados aí, né? Aí entra num outro cenário, mas assim, não vejo que essa situação aqui vai fazer com que eles sejam eliminados de fato, tá? É só um ponto de atenção aí para o time. Então vamos ver aqui. Peraí, só um momentinho que eu. Peraí. Separei aqui tudo que eu quero perguntar, gente. E aí saiu, só um momentinho. Tá. Então, a próxima perguntinha aqui é se o tarot mostra a França chegando ao título ou uma grande surpresa nessa Copa. Então, assim, se tem assim um momento de vitória ou surpresas. De repente, assim, se eles podem ser pegos de surpresa no sentido de uma forma positiva ou negativa, mas aí eu vou detalhar aqui nas cartas. Né? Então, assim, se tem um caminho, né, mais próspero para eles realmente conseguirem, né, de forma positiva, ou eles podem ser pegos de surpresa, né? Então, vamos lá. Então, vamos concentrar as energias e vamos entender aqui. Ó, então, vem aqui 2 de espadas, a temperança, 4 de ouros, a morte, cavaleiro de paus. Beleza. Bom, então falando assim, o caminho, né, da França ao longo dessa Copa, né, para a gente entender com mais profundidade se tem outras coisas que dá para pegar eles de surpresa, né? Então falando um pouco do 2 de espadas, né, tem uma situação aqui que pode gerar dúvidas, né? O 2 de espadas, ele fala de uma situação que eles têm que tomar cuidado, né? Pode ser aquela situação que eu falei, aquela situação isolada, para não gerar muito negativismo. Não é negativismo, para eles não ficarem muito negativos, achando que por conta disso pode ser que eles não consigam, sabe? Então, eles têm que tomar cuidado com isso, tem que ter, né? Eles entram, como a gente viu na tiragem geral, eles entram equilibrados emocionalmente, só que eles têm que tomar cuidado para isso não ir para a mente deles, né? Onde eles vão meio que colocarem um véu, né, na realidade de tudo que está acontecendo e não acreditar mais na possibilidade de vencer. É nesse sentido. O momento decisivo, né, a temperança, ela traz um momento que eles têm que ter mais paciência, principalmente com eles mesmos. Né? Como eu falei, eles com certeza vão passar por desafios, como todos os times. Né? Eles só têm que tomar cuidado para eles não acharem que por conta de um desafio específico, isso pode acabar eliminando eles. Então, eles têm que, né, ter esse equilíbrio emocional, manter aquele equilíbrio emocional inicial. O maior desafio aqui, o 4 de ouros, mostra que eles podem chegar no momento de estar com muito medo de perder. E isso pode virar, né? Isso pode mudar o rumo completamente aí para eles. Então, esse é o ponto. Eles têm que estar equilibrados emocionalmente para lidar com qualquer circunstância que eles não estejam esperando. Eles têm que ter resiliência nesse momento. Aí, a energia da reta final. Ó, aqui a carta da morte mostra que eles vão ter que transformar alguma coisa, deixar alguma coisa para trás. Né? Isso não é necessariamente uma eliminação, tá? Na reta final, a energia da reta final pode ser eles eliminando alguém que também é tão potente quanto eles, óbvio, mas a morte também ela traz uma necessidade de transformar algo. No sentido assim, às vezes mudar a estratégia para surpreender, né, para sair dessa questão emocional, entendeu? Para lidar melhor com essas questões dos medos e tudo mais. Então, eles vão ter que necessariamente largar, pode ser o medo que eu falei, crenças que eles podem estar construindo ao longo da campanha. Então, eles têm que tomar cuidado em relação a isso, tá?
eles não podem manter essa energia para a final. É isso que eu quero dizer. Eles vão ter que eliminar isso. Por quê? Se eles não fizerem isso, pode ser que eles sejam eliminados justamente por conta do próprio medo deles, podem atrair essa eliminação. Então, eles têm que tomar muito cuidado. Então, é 8 ou 80. Ou eles transformam isso, deixa esse medo para trás, ou eles podem ser eliminados por conta do próprio medo que eles estão atraindo, entendeu? Então, a tendência do desfecho. É o momento aqui, ó, o Cavaleiro de Paus pode trazer muita intensidade para o final, ou seja, eles conseguindo transformar esse momento, que eles vão estar um pouco mais sensíveis do que o normal, e eles vão vindo com tudo para uma final, assim, de forma bem intensa. Então, né, se eles conseguirem fazer isso, né, vai ser bem importante para eles. E aí, qual a revelação mais importante, né, sobre a França nessa leitura, né? O que a gente precisa entender, de repente, que ninguém está percebendo, né? Então, vamos ver aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, vem aqui, 5 de espadas, 10 de paus, 6 de espadas. Vamos lá. Olha, o que ninguém está percebendo nesse momento, né? Falando sobre uma revelação mais forte para essa leitura da França, que precisa saber sobre a França. O 5 de espadas, ele fala de um momento de conflito, tá? Um conflito muito sério que a França está enfrentando, pode ser nos bastidores, tá? É algo bem delicado que pode gerar problemas para eles, tá? Só que o que pode surpreender o mundo? O 10 de paus traz aquele momento que eles chegam no limite da sobrecarga, da pressão, né? Então isso é uma coisa que eles podem acabar deixando transparecer em algum momento, que eles são cansados dessa pressão, não tem como, gente, é a Copa do Mundo, todo time que é favorito vai ter que passar por isso, mas eles vão chegar no limite. Só que aí a energia final dessa campanha, né, o 6 de espadas, mostra que eles vão conseguir, né, navegar por águas mais tranquilas. O que seria isso? Eles vão ter que passar por essa fase assim de essa transição, né, onde vai ter esse conflito mais sério, pode ser uma coisa mais bastidores deles, e aí eles conseguem, né, passar por isso e ficar um pouco mais calmo mais para o final. Então isso pode ajudar eles, de fato, a vencer essa Copa, né? Mas vamos ver aqui a pergunta que não quer calar, né? Se a França vai ser campeã. Então a gente considerando todas as questões energéticas, como que eles estão se preparando, né? As surpresas podem ter aí no meio do caminho. Então vamos perguntar aqui se a França, né, diante de tudo que nós vimos aqui nas cartas, se realmente vai ser campeã aí da Copa do Mundo de 2026, tá? Já coloca aqui seu palpite, tá? O que você acha? Não esquece, pessoal, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu tô sempre colocando vídeos aqui sobre a Copa do Mundo, tem outros temas que eu coloco aqui, mas esse período vai ser focado mais na Copa do Mundo de 2026, então já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartas, já comento. Ó, então vem aqui Rainha de Paus, Rainha de Copas, 2 de Copas. Olha, então vamos lá. Então a pergunta que não quer calar, né? Se a França vai ser campeã da Copa do Mundo. Então vem aqui a Rainha de Paus mostrando a energia da conquista, né? Então essa conquista, né, no momento, né, dessa campanha aí, né, mais para o final, ela mostra uma energia assim deles se arriscarem mais, que é algo que veio no começo, que eles vão estar assim dispostos a se arriscar mais, a improvisar mais. Então isso vai trazer uma certa energia de ousadia para o mundo. Fala, caramba, eles foram corajosos, né? O resultado final, Rainha de Copas, eu vejo que eles vão estar muito bem emocionalmente para isso, né? Eles vão ter passado por poucas e boas aí, né? E vejo eles uma fase mais madura, mais lidando melhor com os próprios sentimentos, né? E a tendência definitiva, o 2 de Copas. Olha, o 2 de Copas, ele traz sim uma grande possibilidade, tá, de ser campeão. Só que o 2 de Copas
é assim, ele traz uma possibilidade assim de deles serem campeões assim pela união do time, né? O time como um todo. Então, eu vejo aqui que eles têm sim chance sim de serem campeões aí do mundo. Por quê? Porque eles vão estar construindo assim toda uma, eu ia falar narrativa, né? Mas eles vão construir ao longo da Copa várias pequenas conquistas que vão, né, trazer esse resultado. Então não vai ser uma coisa tão simples, né? Como eu falei, eles vão passar por questões emocionais e tudo mais, questões dos bastidores, mas eu vejo que eles têm assim grandes chances. Então, respondendo aí a pergunta que não quer calar, se a França vai ser campeã, eu vejo que sim, a França vai sim ser campeã. Então, pessoal, já comenta aqui qual é o vídeo que vocês querem ver, tá? No próximo vídeo. E não esquece, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu estou sempre colocando vídeos como esse para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê.